Oi, gente, tudo bem? Voltei para a gente falar um pouco da relação do indivíduo com a sociedade. Nós estamos sempre influenciando a sociedade, mas ainda mais nós somos influenciados por ela. Porque a gente sabe que a sociedade ela estabelece alguns padrões a serem seguidos. E quando a gente não segue esses padrões, a sociedade aciona seus mecanismos de defesa, chamados de coerção social. O que seria isso? Por exemplo, o adultério, ou seja, a traição, é algo visto como errado na nossa sociedade, que é uma sociedade monogâmica. Ou seja, só pode existir uma relação entre duas pessoas. Essas duas pessoas não podem se relacionar com outras pessoas. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, é porque essa pessoa está fugindo dos padrões da sociedade. E aí a sociedade aciona seu mecanismo de defesa, chamado coerção social, e vai deixar essa pessoa desconfortável com o que ela está fazendo. O sociólogo clássico chamado Émile Durkheim, ele vai denominar como fatos sociais essas normas e essas regras dadas pela sociedade, que vai orientar as ações dos indivíduos. Ou seja, o que são fatos sociais? Fatos sociais são as normas e as regras que a gente segue para poder viver em sociedade. São acordos entre a sociedade do que pode e do que não pode ser feito. Os fatos sociais, eles têm para Durkheim três características principais. A primeira delas é que eles são exteriores aos indivíduos, ou seja, acontece independente da minha vontade ou até mesmo independente da minha reflexão sobre aquele fato social. Ou seja, a gente segue as regras da sociedade sem mesmo pensar nessas regras. Você pensa todo dia, eu preciso vestir uma roupa porque eu não posso sair pelado pelas ruas. Caso eu faça isso, eu vou ser julgado e excomungado pela sociedade. A gente não pensa, a gente não reflete sobre isso, a gente apenas faz, porque é uma regra da sociedade e essa regra é imposta desde que quando éramos nem nascidos. A segunda característica dos fatos sociais é que eles são coercitivos, ou seja, eles impõem penalidades àqueles que descumprem os fatos sociais. Se você trair, né? Voltando ao exemplo do adultério, se você trair, você será penalizado pela sociedade por isso. Você será mal visto, você será mal falado, você terá problemas de futuros relacionamentos, porque a sociedade é assim, acha que pode se meter na vida dos outros. Não tô falando que eu concordo com isso, eu tô falando como a sociedade é, no ponto de vista sociológico. O terceiro ponto principal dos fatos sociais é que eles são gerais. Eles acontecem em todos os lugares, em todos os ambientes e com todas as pessoas que vivem dentro de uma sociedade. Mas já imaginou se as regras e as normas da sociedade fossem as mesmas desde 1850 ou 1920? Ia ser péssimo, né? Ia ser horrível. Por que não é? Porque, segundo os sociólogos contemporâneos, ao mesmo tempo que a sociedade interfere sobre nós, nós interferimos na sociedade, moldando assim a sociedade. Porém, essa transformação de nós para a sociedade, ela acontece de forma muito mais vagarosa do que a transformação da sociedade sobre nós. Porque quando a gente já nasce dentro de uma sociedade. E quando a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai sendo inserido nessa sociedade. Consequentemente, a gente vai sendo inserido nessas normas e nessas regras da sociedade. Desde pequenos, nós aprendemos o que é certo e o que é errado para a sociedade. Desde pequeno, a gente sabe que adultério é errado para esta sociedade. Que a poligamia é errada para esta sociedade. Então, a gente já vai crescendo, a gente já cresce com aquela ideia pré-moldada na nossa cabeça. Mas nós somos completamente capazes de virar a chavinha e pensar assim:
por que que a poligamia é tão errada para a nossa sociedade? Por que que a fidelidade é tão importante para a nossa sociedade? E as coisas, ao longo do tempo, vão e foram mudando, assim, por conta da reação do indivíduo dentro da sociedade. Como, por exemplo, a homossexualidade nem sempre foi bem vista pela sociedade. Não que hoje seja bem vista, né? Mas hoje a gente tem um caminho muito mais amplo. Existe ali um fator da sociedade tentando manter uma ordem que existia para que a gente não avance. Elas fazem com que esse progresso de nós para a sociedade seja muito mais lento do que a influência da sociedade sobre nós. Um dos meus sociólogos preferidos, chamado Peter Berg, ele denomina de socialização esse processo de interiorização do indivíduo sobre esses padrões sociais, sobre esses padrões da sociedade. E aí, para a sociologia, existe a socialização primária, que é a nossa primeira socialização, e a socialização secundária, que é a nossa segunda socialização. A socialização primária, ela ocorre principalmente na infância. É o nosso primeiro contato com a sociedade, o nosso primeiro contato com as regras da sociedade. Então, a gente nasce sem saber que menina tem que sentar de perna fechada, sem saber que a gente não pode comer com a mão, que a gente tem que comer com a colher, sem saber que a comida se põe dentro do prato e não no chão, e a gente lambe o chão. Que mais? Outras regras da sociedade. Sem saber que a gente não pode falar qualquer coisa na frente de qualquer pessoa. A gente não nasce sabendo dessas coisas, dessas regras da sociedade. A gente aprende essas coisas, a gente aprende essas regras da sociedade. E a família vai ser o nosso primeiro agente socializador. O que são os agentes socializadores? As pessoas, as instituições que nos inserem dentro da sociedade. Então, na nossa socialização primária, que é essa primeira socialização, e é uma socialização de longo prazo e com muita proximidade. Logo, é uma socialização muito importante e influente nas nossas vidas. E aí, durante a socialização primária, a gente aprende as primeiras regras da sociedade, as primeiras normas da sociedade, e a gente passa a acreditar que o certo e o errado é aquilo que os nossos pais, que a nossa família nos ensina. Aí, a gente começa a ter a nossa socialização secundária. O que é a socialização secundária? É o nosso segundo contato com a sociedade. Esse contato, ele pode ser feito na escola, no trabalho, no grupo dos amigos da rua, numa página de rede social. Uma socialização que ela é menos próxima do que a família e que ela é menos longa do que o contato que a gente tem com a família. É menos longa do que a socialização primária, né? Só que, ainda assim, essa socialização, ela interfere também na nossa vida. Ela muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. Por quê? Porque a gente conhecia, quando nós éramos pequenos, a gente conhecia só a nossa própria realidade. Aí, a gente passa a ser inseridos em outros grupos, em outros convívios sociais. E aí a gente passa a conhecer outras realidades. Porque o que eu vivo dentro da minha casa não é a mesma coisa do que o meu amigo vive dentro da casa dele. E aquilo que eu poderia achar errado antes, agora eu vejo que é algo natural. Agora faz muito mais sentido pra mim. Talvez eu tenha aprendido dentro da minha casa que um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo seja algo completamente errado. E eu posso ter mudado de ideia quando eu passei a conviver com pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, né? Eu tenho certeza que vocês discordam de algumas coisas que vocês aprenderam com a família de vocês. Mas eu também tenho certeza que vocês pensam muito parecido com a família de vocês sobre outros assuntos, sobre outros pontos. Justamente porque a nossa socialização primária tem completa influência sobre a gente, mas ainda assim
nós somos seres únicos. Então a gente constrói o nosso próprio ponto de vista a partir da nossa socialização primária e da nossa socialização secundária. Então, nós falamos um pouquinho do que são os agentes de socialização, né? Então, os agentes de socialização são as instituições responsáveis pela socialização do indivíduo na sociedade. Então, a família é responsável por essa socialização, a igreja é responsável por essa socialização, a escola é responsável por essa socialização. Todos esses são agentes socializadores do indivíduo. Nós passamos por todos ou quase todos esses até que a gente se forme como cidadão, um ser social.